Olá a todos, colegas da SBOT São Paulo, com grande satisfação que nós recebemos hoje o Dr. Ricardo Cury, Dr. Wander, que vai moderar esse Crossfire. Hoje o Crossfire é sobre o joelho e o tópico que será discutido é a reconstrução do ligamento cruzado posterior e nós vamos discutir a técnica transtibial e a técnica inlay. Dr. Wander vai moderar esse Crossfire e eu passo a palavra agora ao Dr. Wander. Obrigado, Sérgio e Ricardo, pelo convite. Meu nome é Wander, eu participo do grupo de estudo do joelho de Campinas, sou professor na São Leopoldo Mandic e preceptor dos residentes no Mário Gatti. Recebemos hoje o Dr. Ricardo Cury, referência em LCP nacional, né, que fez mestrado e doutorado na Santa Casa de São Paulo. Ele é chefe do grupo de joelho da Santa Casa de São Paulo, foi diretor da SBCJ de 2006 a 2007, 2007 a 2008, 2009 a 2010, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de 2011 a 2012, onde fez um show com a Ivete Sangalo, que minha mulher adorou. E o Sérgio Piedade, que tem mestrado e doutorado pela Unicamp, livre docência em biomecânica pela Unicamp também, coordenador de medicina esportiva da Unicamp e chairperson do ISACOS Sports Medicine Committee de 2017 a 2021. Acho que a gente podia começar. Acho que o Dr. Cury podia fazer a apresentação inicialmente. Perfeito, Wander. Eu vou compartilhar a tela. Eu acho que já está aí, né? Perfeito. Então, primeiro eu queria agradecer o convite da Regional São Paulo, da SBOT, pela oportunidade. Sempre é um prazer estar discutindo as lesões de joelho com o Sérgio, que é das pessoas que tem uma linha de pesquisa também muito semelhante à nossa. O Wander também tem muita experiência com as lesões multiligamentares, também um amigo especial que a gente tem aí do grupo de Campinas. E, como eu falei ao Sérgio, eu vou passar aqui um pouco, na verdade, isso é um crossfire, mas eu vou mostrar um pouco por que a gente optou por fazer do jeito que a gente tem feito o tratamento das lesões do LCP, como tudo começou. Na verdade, eu estou lá no grupo de joelho desde 94, eu acabei minha residência em 94, me tornei assistente do grupo, e nessa época o grupo já tratava essas lesões do LCP como a maior parte dos serviços tratava. Nesse período, a gente tinha um número muito grande de politraumas que chegavam lá no pronto-socorro. O pronto-socorro era um pronto-socorro aberto. Nessa época, o número de motoboys na cidade ele crescia exponencialmente e, de maneira direta, a gente tinha as lesões multiligamentares do joelho. Essa é uma série inicial que a gente começou a fazer nesse período, até 2002, basicamente com túnel simples, com tendão quadricipital, e os resultados eles eram bons. Mas acho que como o mundo todo, ainda um pouco aquém do que a gente esperava. No começo dos anos 2000, basicamente, o número de trabalhos para tratamento do LCP, principalmente os trabalhos biomecânicos, eles ganharam mais força, o número de publicações aumentou, e basicamente a gente tinha duas vertentes, que era a reconstrução com 2 túneis e a técnica inlay, que eram as duas opções na literatura para melhora dos resultados. Na época, eu tinha estado em Pittsburgh em 96, eu tinha tido contato com o Dr. Christopher Harner, e esse foi um trabalho que causou bastante repercussão em 2000. Era um trabalho biomecânico, em que o Harner comparava a banda dupla com banda simples. Basicamente, ele fazia 2 túneis no fêmur, um túnel na tíbia, mais 2 enxertos fixados de maneira separada, aqui para o posteromedial os tendões flexores e para o anterolateral o tendão de Aquiles, ambos de cadáver. Para a gente reproduzir um modelo parecido, a gente trocou o tendão de Aquiles pelo tendão quadricipital,
e o tendão flexor a gente manteve, só que, nesse caso, eram tendões autólogos, enxertos autólogos. A gente procurou fazer dupla fixação também, quer dizer, os enxertos fixados de maneira independente. Então, esse foi o nosso modelo que a gente começou a operar em 2000, né, baseado nesse trabalho do Harner. Em relação à parte tibial, na verdade, existia também essa grande frente da técnica em lei, mas, na verdade, quando a gente se baseou realmente no trabalho do Harner. Quando a gente foi visitar a literatura em relação aos trabalhos da parte tibial, a gente não ficou muito entusiasmado, já que a gente não tinha grandes... isso não parecia impactar de maneira muito grande nos resultados, tanto nos trabalhos da época, como nos trabalhos que foram publicados depois. Eu não sei se o Sérgio tem outros dados aí que ele depois vai estar trazendo, mas isso, de alguma maneira, solidificava o que a gente tinha como opção na parte tibial. As outras opções que também vieram a surgir durante esses últimos 20 anos, elas não ganharam muita força, que foi o duplo túnel na tíbia e a reconstrução pela parte lateral, que é uma opção, mas isso também parece que não mudou muito os resultados da reconstrução. O que a gente sempre focou, isso a gente falou já inúmeras vezes nos congressos, era fazer uma reconstrução anatômica, ou seja, fazer o túnel transtibial aonde o ligamento cruzado posterior se insere na tíbia, e basicamente é mais na parte distal da faceta do LCP. Então, o ligamento ele se insere aqui no ponto médio da metade inferior, e sempre também o que a gente sempre teve em mente é acertar essa região bem no centro desse ligamento, eventualmente alguns posicionamentos para proximal e distal. Os trabalhos biomecânicos mostravam que isso tinha menos impacto no resultado final. O que a gente deve evitar realmente, e isso traz maus resultados, principalmente, é um posicionamento mais para medial ou para lateral. Principalmente a gente tem uma tendência a errar o túnel para a região lateral, porque a gente muitas vezes tem o ligamento cruzado anterior íntegro aqui, e isso faz com que o meu túnel tibial, se eu não prestar muita atenção, ele fique mais medializado. Esse vídeo também já mostrei algumas vezes, mas ele é um vídeo bastante elucidativo, e ele mostra aqui a chamada faceta do LCP, mostrando que quando a gente rebate as fibras do ligamento, a sua inserção ela é bem distal. O terço proximal aqui, ele é desnudo. Então, isso vale esse posicionamento que a gente tem nessa região, e também vale a anatomia que a gente pode demonstrar aqui na peça anatômica. Então, muitos trabalhos orientavam um posicionamento a 1 a 1,5 centímetro, mas isso é paciente independente, isso depende muito do paciente. Nesse caso, a gente mensurou, essa distância média é de 1 centímetro, mas, eventualmente, um paciente mais alto, isso pode ser maior. Então, eu procuro fazer esse posicionamento baseado nessa imagem e baseado no intensificador de imagem. Isso tem sido feito, eu sempre fiz assim e mantenho assim. Então, por isso que eu utilizo o intensificador, ele me dá essa ideia. Muitas vezes, o posicionamento com artroscópio pelo portal póstero-medial também pode facilitar. Esse é um vídeo, eu vou parar aqui um pouquinho, que também já tem alguns anos, deve ter pelo menos uns 15 anos, mas, de novo, a maneira como a gente faz a técnica, ela não mudou. O guia é diferente, o guia já não é mais esse guia, mas, como eu já também falei inúmeras vezes, a gente faz sempre o portal póstero-medial aqui, que é um portal que eu utilizo para limpeza dessa região posterior. Toda vez que a gente limpa os restos do cruzado posterior e descola a cápsula da região posterior, isso facilita sempre o meu posicionamento, tanto para a parte central quanto para a parte distal.
né? A cureta romba também facilita isso e evita futuras lesões ou, eventualmente, uma lesão do feixe vasculo-nervoso, né? Esse é o guia que a gente utilizava na época, era um guia da Biomet, que ele tinha um contorno para o ligamento cruzado anterior, então ele contornava e posicionava o guia na tíbia na parte de trás. Era um guia clássico e como eu não uso o leg holder, a maneira de usar um intensificador de imagem, a gente faz um 4 aqui, procura hiperflexionar o joelho. Quanto mais flexionado o joelho, mais longe o feixe se encontra da saída do fio guia. Então, a gente sempre checa isso no frente, no perfil, e no momento da passagem da broca, a proteção na região posterior, inicialmente sempre, como eu canso de dizer, a gente faz isso de maneira com o perfurador, e no final a saída da broca, sempre fazendo isso de maneira manual. Com isso impede que a gente tenha algum tipo de infelicidade no momento da passagem. E sempre uma maneira que a gente passou a utilizar, que é esse portal póstero-medial, ele não só serve para posicionamento, para limpeza, mas o indicador, ele facilita muito a passagem do enxerto, do fio guia, do próprio posicionamento. Com o indicador, eu checo no passo anterior, aonde se localiza a saída do meu guia. E então, realmente, ele facilita bastante. Eu não tenho um guia especial, aqui eu estou usando um fio de aço, simples para passar, eu não preciso ter nenhum outro artefato diferente. Então, realmente, o portal póstero-medial é um detalhe técnico que eu acho que utiliza bastante. Na verdade, eu aprendi isso também há muito tempo com o Fanelli mesmo, conversando com ele, quando ele esteve no congresso do SAUIP com o João Maurício, quando o João era presidente. Eu já tinha visto ele fazer dessa maneira e ele me deu algumas dicas, né? E, basicamente, é assim que eu realizo o meu túnel tibial. Nessa nossa série de casos, a gente teve uma linha de publicações, né? Então, foram inicialmente alguns trabalhos anatômicos. Como o nosso foco era o fêmur, a maioria dos trabalhos anatômicos eram relacionados à inserção femoral. A gente procurou também publicar, e agora a gente está publicando novamente uma nova revisão do protocolo de reabilitação, que é muito importante nesse tipo de lesão. Aqui outros trabalhos anatômicos. Esse trabalho é um trabalho interessante, que nós avaliamos as fibras diretas e indiretas do LCP, como a gente tem hoje no cruzado anterior, mostrando onde que são as fibras que têm mais resistência e menos resistência. É um trabalho anatômico interessante para ser lido. Quanto às séries de caso, nós temos 4 séries publicadas. Essa foi a primeira, somente com lesões isoladas do LCP, com tendão com dupla banda, túnel transtibial, com tendão quadríceps e semitendino duplo. A segunda série é uma série mais abrangente, que ela incluía lesões isoladas e lesões combinadas com os mesmos enxertos. Depois, a terceira série, nós passamos a utilizar os tendões flexores, agora autólogos, o semitendíneo grácil, tanto de ambos os joelhos, e tem uma razão para isso, depois a gente pode comentar, que foi a terceira série. E, por fim, a quarta série é essa série que foi a tese do Marcos Mestriner, é o filho do Mestriner da Escola Paulista. O Marcos é integrante lá do grupo, onde ele comparou todos os resultados de dupla banda que a gente tinha, mas em relação aos tipos de enxerto, ou seja, o primeiro grupo com quadríceps e semitendíneo duplo e o segundo grupo com os tendões flexores, né? Então, essa aqui era a nossa casuística até 2015, de casos de LCP. Nós excluímos aqui as fraturas avulsão, depois as reconstruções em banda simples,
e os casos que não tinham 2 anos de segmento. Então, aqui a gente ficou com 52 pacientes, 34 do primeiro grupo e 18 do segundo grupo. Então, essa é a maneira como a gente fixou o primeiro grupo. Então, de novo, 2 túneis no fêmur, 1 túnel na tíbia, mais dupla fixação. Quando a gente passou a usar os tendões flexores, a gente mudou. No primeiro grupo, a gente fixava no fêmur e tensionava na tíbia. No segundo grupo, a gente fixou na tíbia e tensionou no fêmur. E, basicamente, aqui, a diferença é que a minha impressão era que alguns casos eventualmente afrouxavam um pouco porque o tamanho do quadríceps ele não era suficiente para que a arruela ficasse sobre o enxerto, era uma amarragem em poste. Isso a gente tinha algumas interfaces, isso enfraquecia a fixação. Ao passo que quando a gente faz a fixação direta aqui nos tendões flexores, isso você anula esse ponto e, ao meu ver, isso poderia aumentar a estabilidade desse tipo de sistema. Essa aqui era a nossa casuística, a maior parte de acidentes motociclísticos, mas o número de lesões esportivas também não foi baixo. Então, isso foi algo que a gente notou e vem notando cada vez mais no dia a dia. Como todas as lesões do LCP, a maior parte dos casos eram lesões combinadas, e a amostragem aqui, a gente tinha 32% de LCP com LCA e 32% também de LCP e canto, que foram as lesões mais frequentes. Aqui a técnica empregada é essa que eu mostrei para os senhores, e no fêmur, 2 túneis de fora para dentro, anterolateral e posteromedial, com essas distâncias aqui da cartilagem articular. Os resultados desse trabalho mostraram em todos os grupos a melhora entre o pré e o pós-operatório. O IKDC pós-operatório somado 94% de resultados satisfatórios. E aqui é um dado que não foi estatisticamente significativo, mas ele mostra um indício daquilo que eu acreditava e ainda acredito que foi o motivo pelo qual a gente mudou a fixação. No primeiro grupo, a gente tinha aqui o KT-1000 normal em 60% dos casos, aquele grupo de tendão quadricipital e semitendino. Já no grupo de flexores, a gente teve a gaveta negativa em quase 80% dos casos. Então, isso não teve uma significância estatística porque o N era pequeno, mas muito provavelmente, se a gente aumentasse aí a casuística, isso talvez tivesse alguma representatividade. As complicações nessa série, 10%, e sempre a nossa maior complicação sempre foi a perda de movimento. E no primeiro grupo, isso foi maior, em torno aqui de 10%, e um caso somente no segundo grupo. Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês aí. Depois dessa brilhante apresentação do Cury, eu vou seguir com a técnica em lei. A ideia da minha apresentação, eu vou mostrar uma trajetória, como isso foi mudando na minha abordagem para o cruzado posterior, e porque hoje, praticamente 19 anos, eu só utilizo a técnica em lei para reconstruir o cruzado posterior. Antes de começar a falar diretamente da técnica, eu acho que é interessante estabelecer alguns comentários em relação à reconstrução do cruzado anterior. E, sem dúvida, esse menor interesse de muitos cirurgiões do joelho pela reconstrução, abordagem cirúrgica do ligamento cruzado posterior, logicamente se deve a essa vizinhança, né, do ponto de inserção do cruzado posterior com o feixe vasculo nervoso, né, principalmente a artéria poplítea, que mostra a importância do cirurgião de se familiarizar com esse sítio anatômico. E, lógico, isso envolve uma curva de aprendizado. Outro ponto que eu acho relevante nessa trajetória esse caminho que a gente vem seguindo dentro da cirurgia de reconstrução do cruzado anterior, é observar que a literatura sempre chamou atenção para a gente atuar de forma a proteger o enxerto, principalmente no pós-operatório inicial. Aqui é um trabalho de 84, do Gramont, que ele fala da locranização da patela.
A gente chegou a fazer alguns casos na Unicamp, que a gente fez a olecranização, e tivemos sorte de não ter nenhum tipo de intercorrência mais grave, mas realmente a gente observar, passar um fio de Steinmann, transfixar a patela e fixar na tibia, é uma coisa que nos dias de hoje a gente não imagina que isso pode ser feito um dia. Mas, seguindo com esse conceito de proteger o enxerto, o nosso primeiro trabalho com cruzado posterior, que foi até apresentado no congresso, no 6º congresso em Belo Horizonte, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, isso em 95, foi uma série de 12 casos que a gente começou a operar em 92, e o que a gente fazia para minimizar esse estresse sobre enxerto? Associava o enxerto autólogo, aqui no caso o terço central do tendão patelar, ao artrolig. Esse tipo de procedimento, essa associação do enxerto e desse ligamento artificial, ele dificultava muito a passagem de enxerto. Era um momento de grande estresse na cirurgia, os túneis feitos, mas a passagem de enxerto muitas vezes era um momento que demandava muito tempo e estressava toda a equipe. Por outro lado, os resultados iniciais, ou seja, os primeiros 4 meses, o resultado era excelente. Isso nos entusiasmava muito. Mas a partir do 5º, 6º mês, com a falha do ligamento sintético, do artrolig, a gente observava que a instabilidade ela retornava aos padrões do pré-operatório, o que era muito desencorajador para todos nós. É interessante, né, quando a gente vê a literatura e referências que a gente tem na área de cirurgia do joelho, observar que isso é um slide de 2001, período que eu estive em Lyon pela primeira vez, e eu me lembro dos diversos simpósios que eles tinham, um deles avaliando a cirurgia do cruzado posterior, esse comentário, né, o itinerário de um cirurgião decepcionado. Isso realmente mostra quão insatisfatório eram os resultados dos cirurgiões e a busca por melhorar essa condição do resultado e das técnicas cirúrgicas. Aqui é uma imagem, a gente tem até no capítulo que a gente participou, lá do livro da artroscopia, na verdade, ele fazia uma reconstrução com dupla banda, a gente observa um enxerto massivo, né, tanto do terço central do tendão patelar, como do semitendinoso. E o que era interessante é que era feita a dupla abordagem, ou seja, a abordagem anterior, a abordagem posterior. O paciente era posicionado em decúbito ventral e, para minha surpresa, a fixação era feita com um túnel transtibial. Na verdade, acho que podemos dizer que é uma técnica inlay transtibial associada. Eu achava uma coisa interessante. E imaginar que toda essa gama de enxerto, essa quantidade de enxerto fosse falhar, ou seja, que não fosse satisfatória para o resultado final. Bom, os meus resultados, infelizmente, com a técnica transtibial, eu não tive bons resultados nas minhas mãos, né? Então, em 2002, eu passei a fazer a reconstrução com a técnica inlay. Já com aqueles conceitos, aquela preocupação com a chamada curva, o ângulo assassino, com outra preocupação, essa necessidade de mudança de decúbito, o que isso poderia impactar no tempo cirúrgico, ou mesmo nas lesões ligamentares complexas, quer dizer, isso ia dificultar muito mais o procedimento. E, logicamente, é aquele momento na carreira do cirurgião que a gente tem que ter a humildade de saber que é uma nova curva de aprendizado. Então, isso demanda um certo tempo. Outro aspecto que eu acho relevante é quando você começa a fazer a abordagem posterior do joelho, lembrar que existem várias técnicas descritas para abordar a face posterior do joelho, mas, logicamente, se você não está familiarizado com esse sítio anatômico, com a face posterior do joelho, evidentemente, começar com incisões maiores, mesmo porque, a partir do momento, você tem que tornar o seu procedimento reprodutível, e não tornar ele mais difícil. E a partir do momento que você vai aprimorando a técnica, você vai passando para abordagens menores, com incisões menores. Acho que é a curva de aprendizado mesmo para a via de acesso. Aqui, então, em 2002, né, começo a fazer a reconstrução em lei.
Observem, o enxerto era o terço central do tendão patelar, né, com o baguete da tíbia e do fêmur, né, nas extremidades. É uma cirurgia aberta, inicialmente foi uma cirurgia aberta, então, feito o túnel femoral, a fixação com parafuso de interferência, a gente colocava essa porção livre de enxerto para dentro do joelho, intraarticularmente, fechava-se essa abordagem anterior e o paciente era posicionado em decúbito ventral. A partir daí, nós realizávamos a abordagem posteromedial do joelho. Uma coisa que me ajudou muito foi o fato de eu ter operado vários casos de cisto de Becker, por incrível que pareça, lesões reumatológicas, e uma série de casos de fratura avulsão do cruzado anterior que me permitiram familiarizar com essa via de acesso. Então, mesmo nessa primeira série de casos, já consegui tornar o procedimento reprodutível, mesmo com incisões não tão grandes na face posterior do joelho. Então, na sequência, a gente cria uma canaleta, né, onde vai ser colocada essa porção livre que a gente recuperou, né, intraarticularmente, a borda livre do enxerto, vai ser fixada na tíbia. O que a gente procura sempre que possível é criar um baguete ósseo um pouquinho maior que essa canaleta para gerar aquela fixação em press fit. Logicamente, não é só isso, parafuso e arruela, a barrilha transóssea e a gente fecha com a cápsula. Na verdade, é uma fixação quádrupla, né? A gente consegue, quando tem o press fit, ela fica uma fixação quádrupla. Quando consegue o press fit, ela fica uma fixação com 3 pontos. Então, aqui toda a sequência e aqui a radiografia final mostrando a fixação do enxerto, o controle radiográfico. É interessante que nesse período todo, nesses anos, a oportunidade que a Isacus me ofereceu de conhecer outros colegas, principalmente o Dr. Bergschuh, a gente, numa dessas reuniões dos comitês que a gente tem, o Comitê de Medicina Esportiva, no meu caso, tive a oportunidade de ficar 50 minutos com ele conversando sobre a técnica Inlay. E algumas coisas que eu achei interessante, eu queria compartilhar com vocês. Ele comentou nesse dia, ele chamou a atenção que o cirurgião do joelho ele não se sente confortável ao abordar a face posterior do joelho. E como a gente viu inicialmente, a vizinhança, a artéria poplítea, tudo isso distancia um pouco e faz com que o interesse seja um pouquinho menor. Quando eu questionei ele, mas e a mudança de decúbito? Ele falou que isso não era um problema para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, eu tenho uma equipe grande, eles fazem isso para mim. Então, isso realmente muito mais confortável para ele. Agora, um ponto que me chama a atenção nessa conversa que eu tive com ele foi quando ele me perguntou, você imobiliza o joelho? Se imobiliza por quanto tempo? Tudo isso me faz remeter àqueles conceitos que vêm da literatura, evidentemente, essa preocupação em proteger o neoligamento. É interessante, então, quando a gente viu esses trabalhos em biomecânica, uma das linhas que eu trabalho, é saber que durante a fase de maturação, esse neoligamento, seja do cruzado anterior ou do cruzado posterior, o enxerto é mais vulnerável, esse neoligamento é mais vulnerável ao estresse mecânico. Particularmente o cruzado posterior, que por ação gravitacional, a tíbia, ela exerce uma força de posteriorização, o próprio peso da tíbia. E como a gente vê nesse diagrama aqui ao lado, que é o chamado fenômeno de creep ou fluência, como os engenheiros falam, a gente mantiver uma força constante que esteja dentro do chamado limite fisiológico do tecido, com o passar do tempo, tende a ocorrer uma deformação, um alongamento do enxerto. É isso, muitas vezes, que a gente observa na cirurgia do cruzado posterior. Bem, essa história de ter que mudar de decúbito vai até um determinado momento, mas depois a gente começa realmente a pensar, puxa vida, será que não existe uma forma de a gente aprimorar essa técnica e começar a fazer essa reconstrução sem necessariamente a gente ter que fazer essa mudança de decúbito? E nos trabalhos de Stanner, McKean, eles reforçam esse conceito de que realmente é possível. Então, a gente vê aqui, esse aqui é do trabalho do Stanner e desse McKean, a abordagem medial do joelho, né?
e ele faz uma incisão grande, como a gente observa aqui, e a fixação com um parafuso também grande, um grande comprimento, para fazer a fixação do baguete ósseo. Em 2014, outro autor, o Richter, o Washer e o Schenck, também descrevem um outro acesso postromedial para fazer essa reconstrução em lei do LCP, sem necessariamente ter que fazer a mudança de decúbito. Bom, em 2009, então, eu comecei a fazer essa abordagem postromedial. Existem alguns macetes que são importantes. Quando a gente utiliza esse suporte lateral para posicionar o joelho em 90 graus, na abordagem postromedial é interessante soltar esse suporte, porque a rotação externa do quadril é o ponto-chave para a gente conseguir fazer o acesso postromedial com mais tranquilidade. Aqui é um paciente de 28 anos, assim como o Ricardo já comentou anteriormente, acidente motociclístico é o principal mecanismo que a gente tem na prática clínica, né, de lesões do cruzado posterior. Esse paciente, ele tinha uma lesão do bicruzado à esquerda e o cruzado posterior isolado à direita. Eu vou mostrar só a cirurgia do bicruzado à esquerda. Aqui é a imagem de ressonância, né, a lesão dos dois ligamentos cruzados, definição completa das fibras, né? Aqui, vejam que aqui eu já migrei para outro tipo de enxerto, o terço central do tendão quadricipital. A gente pode até comentar o porquê disso, né? Com o baguete ósseo da patela. Esse caso era um caso bicruzado, então a técnica, só para ilustrar, né? Grácil semitendinoso, enxerto quádruplo e mantém a inserção na tíbia. Aqui, então, todo o aspecto da cirurgia, o posicionamento do paciente, aqui já tracionado todos os enxertos, né? A gente começa fixando o cruzado posterior na tíbia, né? Aquela fixação em lei. Depois a fixação do cruzado anterior na tíbia, depois cruzado posterior no fêmur e cruzado anterior no fêmur. Aqui é o detalhe do... É interessante, sempre que eu mostro esse vídeo, muita gente fala, você não tá empurrando o joelho, mas acredite, eu estou empurrando o joelho. E ele tinha uma instabilidade muito importante. Eu sempre lembro do Dr. René Abdala comentando isso, numa das apresentações que a gente fez desse caso. Aqui é um outro caso, também com uma instabilidade, também lesão bicruzado, uma instabilidade importante, grosseira, podemos dizer, né? E aqui, só um detalhe dessa abordagem postromedial do joelho. Então, aqui a gente pode ver acima o enxerto do grácil e do semitendinoso, né? A gente já captou o tendão do quadricipital, e é o momento que estou passando os fios para recuperar o enxerto e fazer a passagem dele para a articulação. Aqui o detalhe no intraoperatório, logo após a fixação do enxerto, mostrando uma boa estabilidade, um bom resultado inicial. E aqui, para finalizar, né, a visão artroscópica dos dois ligamentos reconstruídos, né, cruzado anterior e posterior, o aspecto cosmético das incisões, da cicatriz cirúrgica, e aqui a fixação do enxerto. Então, só para fazer o fechamento da técnica cirúrgica, o Dr. Cury prefere dupla banda no fêmur e transtibial na tíbia, é isso? É isso, Wander. E o Sérgio prefere banda simples no fêmur e inlay na tíbia. Eu acho que é até importante dizer, eu nunca fiz dupla banda. Tá. Até por aquela preocupação, num eventual problema eu precisar de uma... Evidente, se eu considerasse que o meu resultado com banda simples ele não estava satisfatório, evidentemente que eu ia ter que buscar outro tipo de técnica e pensar eventualmente até numa dupla banda. Mas uma preocupação que eu tenho é a seguinte, a gente tem revisado alguns casos de dupla banda de cruzado anterior. Eu tenho recebido de outros colegas que fizeram, que por alguma razão houve necessidade de uma revisão. Eu estou colocando a pergunta até para os dois, Wander, me desculpe. Não, na verdade, eu vejo assim, Sérgio, eu acho que são situações diferentes. Para o cruzado anterior,
a questão biomecânica, ela é diferente e a dupla banda, ela, de maneira nenhuma, ela se mostrou, enfim, hoje em dia eu acredito que pouca gente ou quase ninguém faça isso para o ligamento cruzado anterior, né? Para o cruzado posterior, a gente tem ainda vários remanescentes, alguns cirurgiões que são ainda grandes defensores, e são pessoas ainda de renome. O próprio o Laprade ainda faz dupla banda, o Stanner é defensor, se não me engano, o professor Frank Noyes, quer dizer, ela tem um enfoque diferente, e ela vai que caminha junto à questão da dupla banda é uma inserção ligamentar grande. Então, tanto é que hoje, quando eu posso, ou a minha primeira opção para os casos de reconstrução é enxerto de banco. A gente tem feito já há algum tempo, a primeira opção é enxerto do tibial anterior, a gente usa 2 enxertos, isso você tem uma área de cobertura no fêmur bastante grande, e isso tem um impacto para, ao meu ver, para neutralizar a gaveta posterior. Então, assim, são situações, ao meu ver, diferentes, né? E é mais ou menos por aí que a gente busca. Mesmo quando a gente começou a fazer com o tendão flexor, a ideia era pôr bastante enxerto ali, né? Era aumentar a área de inserção e, ao mesmo tempo, ter uma distribuição biomecânica também que fosse mais próxima, ou seja, está certo que nos graus de flexão o impacto é maior, a gente tem uma necessidade maior, mas a gente, a partir do momento que a gente também tem uma estabilidade próxima à extensão, você poupa o enxerto que está em flexão das forças que sobrecarregam. Então, na verdade, é mais ou menos por aí. Agora, a técnica com uma banda só, ela vai muito bem. Tem algumas situações que, quando a gente se depara com uma lesão multiligamentar e 3 ou 4 compartimentos comprometidos, a gente não tem enxerto de banco, a gente tem que, muitas vezes, minimizar, né? E você tem... Eu sempre falo assim, quando eu converso sobre esse assunto, a gente tem trabalhos que mostram que as 2 bandas são semelhantes. Nenhum trabalho mostrando que a banda simples é melhor que a banda dupla, mas alguns trabalhos mostrando que a banda dupla é superior à banda simples. Então, é mais ou menos por aí. Mas, assim, são opções. A gente que faz isso, você acaba querendo aprimorar e melhorar, e você tem respaldo para isso, né? É mais ou menos por aí. Curi, quando não tem disponível enxerto de banco, você usa o quê? Autólogo. Então, se for uma lesão isolada, eu uso flexor hoje, tá? Uma LCP isolada, eu uso flexor dos 2 joelhos. Se for LCP com medial, eu também uso flexor dos 2 joelhos, mas eu sacrifico um dos semitendíneos para a parte medial. Então, eu pego um semitendíneo e um graço para o anterolateral, o outro graço para o posteromedial e um semitendíneo para fazer o lateral medial. O LCP fica sextuplo, é isso? Fica sextuplo. Eu diminuo um pouco. Não tenho... se eu tiver um LCP com canto, vai depender de qual for a minha reconstrução do canto. Tá? Então, da mesma maneira, eu posso usar esse mesmo raciocínio do LCP para medial, do LCP para o lateral, tirar um semitendíneo para fazer, por exemplo, um arcieiro. Agora, se eu tiver que fazer algo maior, eu tenho que sacrificar mais, e aí a minha parte central eu mudo de enxerto. Se eu fosse usar enxerto autólogo, eu usaria o quadricipital, por exemplo, com um grácio para o feixe posteromedial e os 2 semitendíneos e outro grácio para o posterolateral. Tá? E se eu tivesse nesse mesmo desenho o cruzado anterior, eu tiro o patelar do lado contralateral. Tá? Então, essa primeira série, ela foi feita assim, um enxerto autólogo. E quando a gente fez, existia até um interesse aí das revistas de publicação, porque a maioria das séries eram tudo com enxerto de banco.
E a nossa série era uma série de multiligamentar com enxerto autólogo. E era assim que a gente fazia. Quadríceps e semitendíneo para o LCP, a gente fazia fanele para o canto posterolateral e um semitendíneo do outro lado para o cruzado, para o lateral medial, e o tendão patelar contralateral. Então, esse é o modelo que eu uso se eu tiver só autólogo, Wander. E o Sérgio prefere o quadríceps, é isso, Sérgio? A ideia do quadríceps é o seguinte: eu sempre usei o terço central do tendão patelar, quando a gente começou em lei. E o que era interessante disso? Como a cirurgia era aberta, eu tinha um controle melhor, ficava muito mais fácil. Evidente que no pré-operatório eu observava se o paciente, se eventualmente fosse encontrar um paciente com uma patela baixa, alguma coisa anômala, isso a gente tem que se prevenir, evidente. Mas na grande maioria dos casos a gente não vai ter isso. Mas era muito mais fácil para eu colocar o patelar, e é interessante, quando eu fazia o decúbito, fixava todo o baguete dentro do túnel, mas não precisava aprofundar ele, cobria todo o baguete, parafuso de interferência, e era, quando virava o paciente em decúbito ventral, porque aí é fixação, começava no fêmur e depois ia para a tíbia. Então, quando virava o paciente, recuperava a parte livre do enxerto, a hora que eu ia fixar, ela estava certinho, o tendão patelar parece que nasceu para virar cruzado posterior, é interessante por causa do comprimento dele, né? Já o quadricipital, ele te dá muito mais tranquilidade, no sentido, se você precisar de fazer algum ajuste, devido a ser um enxerto mais longo, você tem uma margem de erro ali que pode ser compensada, vamos dizer assim. E quando você começa a técnica artroscópica, não, a técnica é artroscópica, só a abordagem posteromedial que não. O quadricipital também, ele fica muito mais fácil. Por quê? Porque você está passando partes moles através dos túneis. É diferente de você passar um baguete ósseo, Sim. que é o que a gente tinha no início. Imagina quando a gente associava o bendito do Arthrolig. A gente brincava, né? Porque a gente falava assim, muitos perdiam amizade numa cirurgia de cruzado posterior, porque a passagem do enxerto era terrível. Você puxava, havia, daí o outro, deixa que eu tento. Então, era um estresse muito grande, porque aquele tombo, que é o que a gente tem na cirurgia do cruzado posterior, quando vai começar a fazer o terço central do tendão patelar com a técnica do Chambar, e você tem que deixar o baguete muito pequenininho, 1,5 cm, 2, ele já, para fazer aquela volta do túnel para depois ir para a tíbia, porque ele vai do fêmur para a tíbia, né? Então, é isso. A razão para ter mudado para o quadricipital foi essa. Mas, só voltando para o começo da doença do LCP, como é que vocês pensam em fazer o diagnóstico? É exame físico, é exame por imagem, é exame anestesiado? Então, Wander, eu faço as radiografias, faço o exame. O exame físico, ele basicamente ele fecha o diagnóstico, ele dá umas, eu acho que dá uma, a especificidade é bem alta e a própria sensibilidade para classificar a lesão também é alta, tá? Assim, para quem convive com esse tipo de lesão, você consegue tentar graduar. A gente usava o CAT-1000 na primeira série, hoje a gente não usa mais, hoje a gente faz o raio-x com estresse. A gente faz lá no serviço, o paciente dobrando, agachando sobre uma superfície, e a gente mensura, né? E basicamente a gente usa o que o Laprade utiliza, até 7 milímetros para classificar como uma lesão parcial, acima de 7, uma total, e tendo acima de 12 como associado com a parte periférica, né? Para uma lesão isolada, acima de 7, 8 milímetros, ele é o divisor de águas para a gente pensar em indicar o tratamento cirúrgico para essa lesão. A radiografia com estresse, ela me dá um pouco essa sensibilidade para aquela lesão isolada, grau 2, que eventualmente eu vou pensar em tratar cirurgicamente ou tratar de maneira conservadora, certo? Ela me ajuda, se ela está mais próxima aí dos 5 milímetros, ou eu
eu vou para o lado conservador. Quanto mais próximo aí dos 10, a tendência de pensar ela está mais para uma lesão completa do que uma lesão parcial. Sérgio, com relação ao diagnóstico? Eu concordo. O diagnóstico eu concordo, é diagnóstico clínico, principalmente. Agora, tem um dado que e as radiografias com estresse eu uso na prática clínica, eu gosto muito, principalmente quando a gente vai avaliar a periferia, mas para cruzado posterior, tem situações que a gente pode ter uma dúvida, o quanto está posteriorizando, tal, mesmo no exame físico, e daí eu complemento com a radiografia com estresse. Muitas vezes a ressonância, ela não mostra para a gente a real lesão do cruzado posterior. Pode aparecer uma cicatrização, uma característica, parece que esse ligamento está bom, mas a hora que você faz de forma dinâmica, você vê que ele está completamente incompetente. Um dado que eu achei interessante quando a gente vai indicar a cirurgia, eu acho que o grau 2 é o ponto de partida. A partir dali, já cabe discussão. Não necessariamente todos os casos, mas ali já cabe discussão. Eu tenho uma tendência no grau 2 partir para a cirurgia, mas com a seguinte ressalva. É frequente no consultório você receber um paciente que tinha lesão do cruzado posterior, mas devido àquela falta de interesse que a gente falou na apresentação de alguns cirurgiões, o paciente ficou tratando conservadoramente e muitas vezes nem falaram para ele o diagnóstico, porque se falar para o paciente que ele tem uma lesão do ligamento, mas não vai fazer nada porque tem uma lesão do ligamento. E você recebe paciente que tem uma lesão crônica há muito tempo. Receber paciente com 10 anos de lesão de cruzado posterior, lesão isolada, às vezes é uma situação não infrequente. E aí, para decidir, porque daí eu tenho que considerar, bom, o que isso está impactando realmente na qualidade de vida desse paciente, uma vez que ele passou 7, 10 anos com essa lesão. E depois propor uma cirurgia de cruzado posterior é uma coisa que me faz refletir bem, entender bem o objetivo do paciente antes de indicar o procedimento cirúrgico, mesmo com uma estabilidade um pouco mais importante, devido ao tempo de lesão que ele teve e se adaptou de uma certa forma. Tá bom. Sérgio, você prefere fixar esse tipo de enxerto, então, com parafuso 3,5 na tíbia, é isso? E o fêmur com interferência? O que me chama a atenção, quando eu vi o trabalho do Sterner, ele coloca um parafuso grande, né? O pessoal de Ribeirão, também, quando eles fazem aquela técnica, o onlay, né? Eles colocam um parafuso, se puder ancorar mais próximo da cortical, ou eventualmente passar um pouquinho da cortical, até vale, né? Essa segurança me deu nos casos de fratura-avulsão. Porque o que eu fazia no caso de fratura-avulsão? Até um trabalho que a gente tem de fratura-avulsão, que a gente publicou já faz tempo, é de pensar que a fratura-avulsão não é uma lesão isolada. Então, é uma lesão ósseo-ligamentar. E o que a gente preconizava ali na abordagem cirúrgica? Aprofundar o leite para também promover um tensionamento. E eu usava a marrilha transóssea, porque daí eu conseguia controlar, e não simplesmente pescar o parafuso, passar um fio e querer fixar. Eu sempre procurei tensionar o joelho e até observar no movimento de flex-tensão como aquilo estava se comportando. Então, na reconstrução, não é só o parafuso 3,5 e a arruela. Aquele efeito press-fit, quer dizer, uma fixação, entrar bem justo o baguete na canaleta. A marrilha transóssea, porque na face anterior da tíbia eu amarro também. Usei um fio de T-bond, passei anteriormente na tíbia, eu fixo ele, então já tenho 2. A fixação do parafuso ficam 3. E aquela abertura da cápsula que eu vou fechar ali também, quer dizer, fica mais um tipo de fixação. Então, é uma fixação que eu considero muito boa e não é um ponto de falha, que é o que eu observei com o pessoal em Lyon, quando eles começaram a fazer mais de uma fixação. Começou na tíbia, depois eles passaram a fazer 2 no fêmur. Então, é uma coisa que me chamava a atenção nesse sentido. Tá, e o fêmur é interferência? Fêmur é interferência. O que muda na técnica artroscópica e que é melhor, porque na cirurgia aberta, se a gente observar na cirurgia aberta, eu passei o parafuso por dentro da articulação. Tá. Na técnica artroscópica, você tem que posicionar direitinho, você vai passar o enxerto, é um risco que você corre, a cirurgia está tudo bonitinho, e você machucar o enxerto. Então, a melhor forma é fixar de fora para dentro. Tá bom. O Cury é interferência tanto na tíbia quanto no fêmur, é isso? Isso. Dessa história que eu mostrei aí para vocês, aí, Wander, o que a gente vai sempre tentando melhorar
e facilitar, na verdade. A gente tira as dificuldades. Então, assim, se eu pudesse enumerar para você, no começo, coisas que a gente mudou. Antigamente, a gente furava o fêmur, fazia o túnel de dentro para fora. Hoje, de fora para dentro, é muito mais fácil. Tá? Então, assim, esse é um ponto... A gente usava quadríceps, hoje a gente usou flexor ou tibial. Então, é o que o Sérgio falou. Quando você tira o baguete ósseo da história, a passagem do enxerto é muito mais fácil. Tá? Quando você não viola o tendão quadricipital, o aparelho extensor, a reabilitação também ela é bem melhor. Então, ou flexor, ou eventualmente enxerto de banco, por um paciente que vai ficar imobilizado no pós-operatório, são 6 semanas de brace, etc., faz muita diferença. E na tíbia, quando a gente fixava com 2 interferências no fêmur e 2 parafusos de arruela na tíbia, a gente fazia independente. Eram 2 sistemas realmente totalmente diferentes. Mas na primeira série, o número de pacientes que se queixavam de dor anterior na tíbia e tiveram que ser submetidos à retirada de material de síntese não foi desprezível. Então, é outra coisa que eu abri mão dessa fixação, que até hoje o professor Laprade ele ainda faz dessa maneira, com 2 arruelas distintas. Então, a gente mudou. Eu ponho uma interferência só grande, uma interferência de 13 milímetros, ele pega quase todo o túnel, e aí eu tensiono no fêmur, também com 2 interferências. Fica tudo sepultado sem problema, e, enfim, também a parafusos absorvíveis. Então, dessa maneira, eu acho que a gente torna o ato cirúrgico um pouco mais tranquilo e mais rápido também. Tá bom. Pode falar, Sérgio. Uma pergunta, Curi, que eu acho que é interessante, até para os colegas que vão assistir, estão assistindo, né? Você falou, você usa interferência 13. Eu gostaria que você comentasse, para você usar um 13, que túnel você considera, por exemplo, porque a fixação ela é fundamental para a gente, né? Então, quando eu pego, vou dar um exemplo do cruzado anterior. Se eu passei o enxerto deu 8, ou deu um pouquinho menos de 8, eu calibro o enxerto, vejo como que ele está, se for o caso, eu subo um ponto. Para a tíbia, no caso do cruzado posterior, tem alguma coisa que você tem algum parâmetro assim, não? Você falou uma coisa, na verdade, aqui eu me equivoquei. Na verdade, eu falei uma coisa pensando na outra. O parafuso, ele tem 23, não. tem os parafusos, tem 23 e tem 28 e 30. 30, isso, 30. Eu falei 13, é o parafuso mais longo que a gente tem, tá? Agora, em termos... Tá. E com relação ao diâmetro? Diâmetro, normalmente, a gente fura, normalmente é 11 o parafuso de diâmetro, tá? Para o enxerto, que diâmetro? Então, o enxerto, eu tento fazer um túnel de 11, tá? Às vezes, dependendo do tibial, ele chega a ser 12, mas eu procuro isso para que ele entre com o máximo de tensão e para que realmente o parafuso ele seja igual, mas de preferência um número acima do túnel. Um número acima. Tá? Mas não é infrequente você fazer um túnel de 11 de diâmetro, e eu procuro ficar nesse diâmetro, eventualmente de 10, e para que o meu parafuso ele tenha aí um número maior. O máximo, acho que disponível é de 11, o parafuso, em termos de espessura, de diâmetro. Eu falei 13 em termos de... Não, eu estava falando em termos do comprimento. E você... eu ia até perguntar... eu falei... Estava equivocado. Tem uns colegas que fazem transtibial e colocam o parafuso bem lá no fundo da tíbia, né? Eu observei que você tenta manter ele próximo da cortical anteromedial da tíbia, né? Eu acho assim... Eu acho que ele já tem esses parafusos hoje atuais, eles têm um comprimento bastante interessante, mas quando eu coloco ele no limite, ele fica com o suporte do osso cortical, então isso me dá uma segurança, não tem o risco ali do osso medular trazer qualquer tipo de complicação. E ele vai bem.
e ele vai bem, ele vai bem. A gente tem do LCA, quanto mais próximo a fixação ficar da emergência do ligamento, menor o efeito para-brisa e maior a estabilidade. Mas eu acho que no caso do LCP, um enxerto, o interferência a longo, ele já é suficiente. Tá bom. Sérgio, Tá o pós-operatório, como é que você faz pós-operatório? Imobiliza? Então, quanto tempo? O pós-operatório é interessante, e até para aquela conversa com o Dr. Bergfield é interessante, porque é o seguinte, imobilização, eu entendo que é fundamental. Primeiro, porque você mantendo o joelho em extensão, está reduzido, o enxerto é um enxerto livre, né, que não é um enxerto que você manteve inserido, é um enxerto livre, então ele vai passar por todo esse processo de maturação. Eu tenho deixado, as primeiras 6 semanas, eu controlo bem, deixo o paciente imobilizado, vou fazer uma físio, mas sem querer fazer movimentos grandes de movimento, e se for fazer algum tipo de movimento, eu vou restringir 30, 45 graus, paciente em decúbito ventral. Mas eu tenho mantido essa proteção por mais de 6 semanas. Eu tenho deixado, dependendo do que eu tive no intraoperatório, se eu acho que a fixação, eu tenho que ter uma atenção maior, até 10 semanas. Ou seja, eu protejo mais com essa tala em extensão, e depois, da 6ª semana, vai aumentando progressivamente, mas sempre o paciente em decúbito ventral, quer dizer, fazer de uma forma antigravitacional. Curi? Eu acho que tem 4 pontos principais aí para a gente comentar em relação à reabilitação. Primeiro é a carga, se for uma lesão isolada, carga liberada sem restrição, se for uma lesão combinada, 6 semanas sem apoio. Essa é a minha orientação. E a partir daí, libero carga total para as lesões combinadas. Para a lesão isolada, carga liberada desde o começo. O brace, normalmente, 6 semanas eu utilizo para as 2 situações. A maior parte dos pacientes, a gente não consegue que o paciente adquira um brace articulado, então eu uso o brace fixo, tiro e inicio a fisioterapia. Eventualmente, se o paciente ele tem condição de adquirir um brace articulado, com suporte na região da tíbia, eu mantenho mais tempo esse brace. Normalmente, o brace em extensão, 6 semanas. Então, carga, o brace, cadeia cinética fechada aberta para flexores, essa é um outro ponto, só a partir do 4º mês. É um outro ponto importante para que a gente deixa para fortalecer os flexores num estágio mais adiante. E o outro ponto que eu tenho sempre em mente é o que esperar em termos de ADM. Então, para mim, é assim, 1 mês, 90 graus, 6 semanas, 100 graus, com 2 meses, ele está chegando em 120. E ele, a minha rotina normalmente ele vai ter ADM total perto do 3º mês. A gente, no protocolo, está escrito lá 140 graus com 8 semanas, mas na prática eu não consigo isso. Normalmente ele tem ADM total perto do 3º mês, com 12 semanas. É isso que eu tenho em mente como ideal de arco de movimento e também para indicar uma manipulação. Tá certo? Mais ou menos isso. Sérgio, você falou que o arco de movimento ganha como? Decúbito dorsal, movimento passivo, é isso? Inicialmente passivo. Passivo. Com que tempo de cirurgia, assim? As primeiras 6 semanas é movimento passivo. E depois vai gradativamente. O que eu acho que é importante, assim, e o que eu vejo a nossa experiência quando a gente fazia, comparando as 2 técnicas, né? Nas nossas mãos, evidente. A reconstrução, quando a gente fazia a técnica transsibial, o arco de movimento que a gente tinha em relação ao Ilei, ele era um bom arco de movimento, mas o Ilei eu conseguia um arco de movimento mais, parece que o joelho era mais suave, vamos dizer assim, entendeu? Ele não parava um pouquinho como se tivesse alguma restrição, como se o enxerto tivesse chegado num ponto, não sei se problema relacionado porque era uma flexão já grande, mas ele não ficava com arco de movimento completo como a gente conseguia com o Ilei.
O grande problema que eu vejo num hospital público, ou mesmo na clínica privada, são muitos pacientes que acabam procurando a gente e tem alguns pacientes que vêm de outras localidades. E para você deixar isso de forma uniforme, ou pós-operatório, a forma de reabilitação, é muitas vezes difícil. Então, alguns pacientes que eu percebo que são pacientes que não vão seguir a orientação, eu mantenho essa proteção, mantenho essas 10 semanas, mas a descarga de peso ele vai ter. E a descarga de peso, mesmo na lesão combinada, se eu tiver uma boa fixação de enxerto e tal, na quarta semana eu já começo a dar descarga de peso para o paciente. E, logicamente, ele tem que fazer isométrica, assim por diante. Né? Ótimo. E, Sérgio, na lesão bicruzada, como é que você pensa o tratamento cirúrgico dela? Eu não uso, por enquanto, eu não uso enxerto de banco. E uma das coisas, quando eu comentei, fiz aquele comentário, que eu estava perguntando assim, quando a gente faz essas duplas bandas, eu vi isso mesmo na França. Eu via o pessoal fazendo dupla banda e quando eles tinham que revisar, eles revisavam com banda única. Então, eu ficava imaginando, puxa vida, mas será que não seria interessante eu ter se falhou por outro trauma ou o que seja, se eu tive que fazer uma revisão, a revisão seria interessante eu ter a dupla banda novamente, ou ser a opção. Né? Quando eu faço a reconstrução bicruzado, por exemplo, um cruzado com um canto lateral, eu faço simplesmente aquela laçada na cabeça da tíbia, mas o que eu faço? A mesma coisa, o grácil e o grácil semitendinoso, só que eu deixo para o cruzado anterior um enxerto triplo, eu passo, então vai estar um enxerto muito mais comprido, esse enxerto eu fixo já fiz o cruzado posterior com a mesma coisa, né, quadricipital. O enxerto fica mais longo, eu fixo ele na tíbia, no fêmur, e aquela banda que vai sair, eu passo pela cabeça da fíbula, fixo com parafuso de interferência na cabeça da fíbula, normalmente o parafuso 6, a gente tem que avaliar sempre no pré-operatório, né, a cabeça da fíbula para não ter nenhuma outra tipo de intercorrência, e subo, daí eu faço a sutura em cima no outro braço que a gente desceu, sai um pouquinho mais posterior e o outro vem um pouquinho mais anterior. E você faz tudo em um tempo? Tudo em um tempo. Hoje eu faço tudo em um tempo. Isso é uma coisa interessante também, que no começo, como a gente era algo... fazer duas bandas demorava e enxerto de banco, enxerto autólogo, você tinha que tirar o enxerto. Então, assim, era quadríceps, então, só para você tirar o quadríceps, depois tirar o flexor, até começar a operar, era meia hora de cirurgia só tirando o enxerto aí. E a gente levava umas 2 horas para fazer a reconstrução. Depois ainda tinha o canto, muitas vezes. Então, aí, se você tinha o LCA, eu deixava... rotineiramente, eu deixava para um segundo tempo. A gente fez assim, a grande maioria das lesões, por exemplo, LCP e canto fazia num tempo só. LCP, 2 enxertos a gente fazia num tempo, 3 ou mais a gente fazia em 2 tempos. Com o enxerto de banco, a gente mudou. Ou mesmo com flexor, hoje, mesmo com enxerto autólogo, eu procuro fazer tudo num tempo só. E eu acho que isso tem uma diferença. Para a reabilitação, para a estabilidade do enxerto, para a integração e também na ordem de fixação. Por exemplo, numa lesão de LCP, LCA e canto, hoje eu fixo o LCP primeiro, depois eu fixo o LCA e, por último, eu fixo o canto. Então, essa ordem de fixação e fazendo toda a reconstrução num tempo só, a minha impressão que isso, para o pós-operatório, para a estabilidade, quer dizer, os casos, eles têm a impressão que eles fluem de uma maneira melhor. Então, é algo que eu tenho me preocupado e tenho procurado fazer. Curi, quais são os parâmetros para fazer aquela via posteromedial? O que você usa no intra-op para chegar lá? É a mesma via que eu uso para fazer a sutura de menisco, tá? Quando eu faço o inside-out. A interlinha,
vou na região posteromedial, onde termina a interlinha, faço uma via longitudinal, mas o meu cuidado é de distalizar mais do que subir a incisão, porque aonde eu quero chegar é na tíbia. Muitas vezes, se você faz o corte, faz a incisão, ou abre a cápsula um pouquinho mais proximal em direção ao fêmur, isso te dificulta na introdução do indicador e tudo mais. Basicamente, é uma via posterior-medial, abro a cápsula e depois eu procuro fechar também aquela região. Isso é uma coisa que deu muita segurança, principalmente no começo. E até hoje, como eu mostrei ali, para passar o enxerto, eu não preciso usar aquele rabo de porco, aquele passador que as empresas disponibilizam. Enfim, o dedo realmente ele facilita bastante ali. E com uma certa frequência eu checo o ponto. Na verdade, eu ponho o dedo, eu vejo se o fio está bem no centro, muitas vezes ele está próximo do côndilo medial, então você consegue ter uma boa ideia. E na hora da perfuração, ou eu uso a pureta, ou às vezes o próprio indicador ali. Eu vou sentindo a progressão do pino, então ele te dá... Então, a chance de você ter uma lesão vascular é bem pequena. Então, são pontos interessantes. E eu gosto muito do intensificador de imagem. Ele te dá uma outra ideia aí, geral, de posicionamento, né? Não é só você... A visão artroscópica, ela ajuda muito, mas a visão geral com intensificador de imagem, ela auxilia bastante na minha maneira de ver. Sim. Só um comentário, a via pós-medial, isso é interessante. Quando eu comecei, eu estava fazendo a série de inlay, virava paciente, estava o negócio fluindo, indo rápido e tal. Nos primeiros 30 casos, 3 pacientes eu me confundi e não fiz a curva posteromedial, fiz a curva posterolateral. Bom, em 2 situações foi possível abordar, fazer a fixação. Na outra, eu tive que fazer um trick ao contrário, porque eu nunca vi a artéria poplítea tão de perto assim na minha vida, porque entrou posterolateral, mas ela estava ali de frente, e todo mundo olhava para mim, o que você vai fazer, né? Bom, vamos abrir mais, porque não tinha outra forma para se desvencilhar dela, né? E, realmente, essa via posteromedial, a partir do momento que você vai aprimorando, vai reproduzindo, torna realmente esse procedimento fluido, assim, dá muita confiança, é o que você falou, né? Então, o intensificador de imagem, tudo, mas com o indicador você também tem uma outra segurança. Então, você tem 2 parâmetros ali que dá muito mais tranquilidade, né? Quando operar um caso de LCP, geralmente é associado a outras lesões, tipo uma luxação de joelho. Se opera na fase aguda, quantas semanas, na fase crônica? Qual é a ideia? A fase aguda é aquela fase para você realmente avaliar e pensar, lembrar do tal controle de dano, né? Não é simplesmente querer ser o herói e sair reconstruindo tudo. Se chega uma luxação do joelho, você está no seu plantão, chega uma luxação do joelho, se ela não, normalmente a grande maioria delas ou vai chegar reduzido, ou por alguma razão imobilizar de uma forma que não estava reduzido. Se você reduziu, ele se mantém estável, você pode programar, fazer os exames de imagem para complementar. É lógico que mesmo na chegada do paciente, esses exames de imagem é uma oportunidade, se você está no plantão, você já fazer de forma suave algumas manobras que você pode avaliar como é que está essa periferia. Então, as radiografias com estresse e o exame físico já vão te ajudar muito nesse sentido. A minha ideia, num paciente que eu tenha condições, que o dano de parte não seja tão importante, trabalhar periferia, se for o colateral medial e eventualmente o cruzado posterior, ou se for uma situação que o processo esfriou bastante, aí pode-se até pensar em fazer uma reconstrução, como faz num caso já com uma lesão crônica. Mas aí precisa ter uma equipe
perfeitamente equilibrada e, logicamente, quando você entrar na cirurgia, você saber avaliar no intraoperatório também, para não querer ser um herói e querer fazer mais do que é necessário para o momento. Como é que você pensa esse planejamento cirúrgico com relação ao tempo de lesão? Se opera na aguda, quantas semanas? O que a gente... Para mim? Para mim? Cure. Você passa, vamos pegar do início, você está de plantão, chega esse paciente. Então, na verdade, as primeiras semanas são semanas para você cuidar da parte geral e afastar o risco de lesão vasculonervosa, principalmente de lesão vascular nas primeiras semanas. Passou isso, o ideal seria, quer dizer, tido como tempo ideal nas primeiras 3 semanas. Então, é o tempo entre passar o risco de lesão vascular, diminuir o processo inflamatório, ter algum arco de movimento. Então, esse paciente, à medida que o risco de lesão vascular ele já foi descartado, a gente inicia um processo de fisioterapia nesse paciente, vai trabalhando o arco de movimento, e você vai sentir, eventualmente, se naquelas primeiras 3 semanas isso dá para ser feito ou não. Quando você tem uma lesão multiligamentar, mais as custas de partes moles, eu não vejo tanto problema em atrasar um pouquinho, isso ficar aí para o 2º mês e tudo mais. Se tiver mais fragmento ósseo, é o que a gente tem um pouco mais de pressa para poder reaproveitar, né? Então, uma fratura da cabeça da fíbula, as lesões periféricas que têm fragmento ósseo. Caso contrário, como eu, particularmente, lanço mão de reconstrução, eu uso pouca reparação. Se você puder reparar algum tecido periférico na fase aguda e reconstruir junto, na parte medial ou lateral, isso agrega estabilidade, mas isso não é essencial. Então, se você não conseguiu reaproveitar nenhum tecido para reparar, ganha movimento, passa o risco de lesão vasculonervosa, e depois de 2 meses ou mais tempo, você reconstrói. Sempre o cuidado é para que não haja posteriorização, então, de ter um joelho reduzido, né? Então, isso você vai manter esse paciente no brace, em extensão, fazendo fisioterapia. Agora, se ele é muito instável, é um outro fator para você pensar em operar de uma maneira mais precoce, né? Porque aí você tem que pôr um fixador, e, enfim, fica mais difícil, aí vai atrasar muito a reconstrução. Às vezes não tem jeito, você tem que pôr mesmo, né? Mas se ele é um joelho mais instável e você tem como operar de uma maneira mais precoce, você vai estabilizar com a reconstrução ligamentar, né? Sérgio, e quando o paciente tem lesão vascular, que a vasculatura mudou, e o paciente tem um joelho instável que precisaria reconstruir o LC? Eu já tive algumas situações assim, que o paciente fez a reconstrução vascular, ele fez um bypass lá, e era um paciente que já tinha essa reconstrução, no caso, uma reconstrução já um caso crônico, e eu nunca fiz isso na minha vida de operar sem avaliar o paciente. Essa foi uma única vez e já não era novo para ter feito isso. E foi por insistência de um R4 que ele me falou assim: Sérgio, tem um paciente que ele está cobrando tanto para a gente operar, tal, e ele sempre vem, e eu prometi para ele, vamos lá, é um cruzado posterior, não sei o que, tal. Bom, chego na Unicamp, vou operar esse paciente, eu olhei assim, ele tinha umas outras coisas, falei, puxa, mas esse paciente teve uma lesão vascular. Ah, ele teve uma lesão vascular, ótimo. Aí eu falo, bom, você falou que ele não tinha nenhum outro tipo de lesão. Ele falou, o cara não viu, né? Bom, daí estamos lá naquela decisão. Daí, para não cancelar a cirurgia, eu falei assim, bom, mas pede para trazer a pasta do paciente. Só que daí a pasta do paciente, ela estava num arquivo que ninguém mais encontra. Bom, mas ao lado tinha a equipe da cirurgia vascular. E o pessoal da cirurgia vascular, eu falei, puxa, vamos ver o paciente. Eles não lembravam que tinha feito de procedimento. Então, foi uma somatória de coisas. O fato é que
o bom Deus ajudou, a gente fez porque ele joga um pouquinho mais para medial, né? Eles fizeram a passagem do enxerto. Essa foi uma situação. E se tivesse, isso eventualmente dificilmente vai acontecer na prática, mas vamos imaginar uma situação em que entrou a cirurgia vascular e você estiver junto, você pode até pensar, porque você tem alguém que vai até te ajudar em relação a essa lesão vascular, e você poder fazer a reconstrução, mas é caso de exceção. E se estiver instável, evidentemente, vai usar o fixador e ver se esse componente de instabilidade é devido a alguma lesão periférica ou se tem alguma coisa interposta. Aí são os pontos que você vai atuar na fase aguda, né? Curi, já teve caso assim? Lesão vascular? Que a vascular abordou e refez? Não, mas geralmente eu faço em 2 tempos. Aí o pessoal da vascular entra, a gente põe um fixador, aí espera revascularizar, cicatriza, depois tira o fixador, ganha DM, quer dizer, a gente joga lá para o outro semestre a reconstrução, né? Então, esse tipo de indicação de fixador. As luxações abertas, expostas, também a gente não reconstrói, a gente fixa, põe um fixador, trata a ferida, espera passar o risco de infecção. E a outra indicação de fixador nosso, se a gente não tem como operar na fase inicial, são aqueles joelhos, as luxações fechadas, mas muito instáveis, que a lesão é muito grande periférica, que realmente não para no lugar o joelho. Então, esse paciente a gente tenta colocar num fixador, deixa mais ou menos 3 a 4 semanas, isso cria uma certa consistência aí de cicatrização periférica, depois a gente tira, vai para a fisioterapia e depois, no segundo tempo, reconstrói. O fato da gente hoje reconstruir a maior parte das estruturas, né, medial, lateral Então, assim, isso te dá um pouco de tranquilidade. É óbvio que quanto mais tempo passa, mais tempo o joelho fica instável, aumenta o risco de lesão interarticular, mas não é de todo mal, né? Então, para o resultado final, acho que é uma tática boa. Tá bom. Só um comentário, Wander, que sabe que eu acho que é interessante? Avaliar também a energia do que foi o trauma, não simplesmente porque foi uma luxação, mas existem condições, que até o Curi já comentou, em que o reparo não vai funcionar. Em teoria, você teria que entrar preparado para fazer a reconstrução. Então, é aquela lesão que eles falam, né, deferida, né, que você vai aguardar esse controle de dano, vamos dizer assim, se programar e ver a melhor estratégia. Se você tiver a opção de banco, se você vai usar enxerto, porque algumas vezes esse joelho ele pode ter outras lesões associadas que eventualmente pode dificultar a aquisição de um enxerto para a reconstrução, né? E uma outra situação que cada vez mais está ficando mais frequente, Sérgio, esses grandes obesos que caem ajoelhado e têm lesão de cruzado posterior. Como é que você pensa tratamento? Pesa mais a mão, pesa menos para a cirurgia? Quando a gente começou a fazer, o paciente começa com F, o nome dele, eu não vou dar o nome, porque se o cara um dia ele for ver o vídeo, pô, você falou de mim e tal, né? Eu me lembro que esse paciente porque essa primeira série de casos, quando a gente começou lá em 2002, fazia, mesmo as lesões bicruzadas, fazia em 2 tempos, né? Então, tem um paciente, para vocês terem uma ideia, a gente virava o paciente, né? Mudava o decúbito do paciente. Esse indivíduo, ele emagreceu de uma cirurgia para outra, porque depois ele voltou para fazer o cruzado anterior, 50 quilos. E eu me lembro que, quando a gente foi posicionar esse paciente, tinha 5 pessoas para virar, para fazer aquelas coisas, né? Então, tem realmente um problema técnico importante. E nesses casos, evidentemente, você tem que entrar preparado. Vamos imaginar hoje, eu não estou fazendo mudança de decúbito, mas é uma coisa, se eu tiver alguma dificuldade, eu vou fazer mudança de decúbito desse paciente. Deixo preparado os túneis e
que faça mudança de público, porque para abordar a face posteromedial do joelho vai ser muito mais fácil. Mas, realmente, obesidade, cada vez mais, a gente vê os pacientes que vêm fazer artroplastia, os pacientes que passam no consultório, e eles não sabem por que o joelho dói, né? E a gente olha para o paciente, não dá para ter uma ideia, né? Quer dizer, um sobrepeso importante. Então, é um novo tipo de paciente, né? E, ao mesmo tempo, pacientes que começaram a fazer atividade física já numa outra faixa etária. A gente está tendo indivíduos muito mais ativos, eu estou me estendendo as indicações cirúrgicas, né? Porque, às vezes, ele não tem um processo degenerativo grande, ele quer voltar, de uma certa forma, fazer atividade física, então, tem muita reflexão pela frente, acho que, para abordar esse tipo de paciente, né? A gente, Wander, no passado, tinha essa questão de lesão multiligamentar entre tratar conservador e cirúrgico, né? E quando caía um desses pacientes aí, falava, esse é realmente o tratamento, é o paciente para tratar conservador. A gente pensava assim. E, eventualmente, quando a gente punha o fixador, depois tirava o fixador, punha um brace, existia algum grau de cicatrização. Então, a gente tinha a falsa impressão que isso funcionava. E melhorava a estabilidade. Óbvio, o paciente teve uma luxação, você devolvia para o paciente um joelho funcional. Mas, de longe, comparado com os resultados que a gente tem hoje com a reconstrução, eles eram muito inferiores. E, muitas vezes, você perdia a chance de tratar esses pacientes. Na verdade, eles são tratados da mesma maneira, não tem muito por onde escapar. Então, essas máximas hoje, a gente já são bem claras para a gente, né? O tratamento cirúrgico, ele é melhor do que o conservador, a reconstrução ela é melhor do que a reparação e, eventualmente, tratar em um tempo só é melhor do que estadiar. Então, são mais ou menos algumas coisas que hoje já estão bem definidas, né? Tá bom. Eu acho que não tenho mais perguntas, não. Estou satisfeito. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pois, tem algum comentário? Fique à vontade, se tiver algum comentário. Eu acho que a gente deu um bate-papo bem informal. Quase 1h30, né? Bastante interessante, porque você consegue falar coisas bem práticas, né? Que são coisas do dia a dia. Que muitas vezes aquela conversa que a gente tem no congresso ao pé do ouvido, assim, eu acho que foi bastante proveitoso, aí. Muito, muito legal. Bom, então, eu quero agradecer ao Ricardo Cury, compartilhar com a gente toda a sua experiência. Acho que esse bate-papo foi muito bom. Eu tenho certeza que o colega da SBOT, tanto da SBOT Nacional como da SBOT São Paulo, vai gostar muito. O Wander também, sempre as suas questões, suas intervenções sempre pertinentes. Eu acho que conversar com colegas que realmente têm experiência na área, eu acho que é um papo diferente. Eu acho que tudo que foi discutido, várias facetas da cirurgia de reconstrução do cruzado posterior, observe que existe uma trajetória, né? Quando a gente vai fazer uma técnica cirúrgica, e é muito legal a gente ouvir dos colegas todo esse caminho que foi percorrido, né? E a gente vê que é um processo evolutivo, não é uma coisa de... a gente sabe que no meio tem alguns procedimentos que às vezes são momentâneos, não? E não necessariamente representam um avanço. E eu gostei muito da sua apresentação, Cury, porque você mostra toda a sua trajetória e o aprimoramento da técnica. E, bom, eu acho que foi muito bom e eu agradeço a participação dos colegas. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Wander. Obrigado a todos. Bom final de semana para todo mundo aí. E agradecer a Dulce, né, Dulce? Obrigado, viu? Uma boa noite. Imagina, obrigado, boa noite.